Notícia uma das mais visualizadas no dia de ontem. Jovem Pan demite Adrilles Jorge após gesto apontado como saudação nazista. Não sei se todo mundo acompanha quem é o Adrilles. O Adrilles hoje é uma das figuras do jornalismo brasileiro, talvez mais apaixonadamente anticomunista ou antissocialista que tem. E ele estava fazendo um comentário no canal da Jovem Pan de notícias, que agora eles têm um canal na TV a cabo, e aí lá no canal ele está discursando sobre a incoerência. Não sei quantos de vocês também viram o que aconteceu 2 dias atrás, quando em uma entrevista com 2 deputados, um apresentador do maior canal de podcast do Brasil, ele argumentou, esse é o Monark, ele argumentou que em nome da liberdade de expressão, o Brasil deveria autorizar a criação de um partido nazista. Isso gerou polêmica, obviamente, e comentando sobre esse comentário, o Adrilles ele começou a falar sobre como o comunismo foi muito pior do que o nazismo, o socialismo matou muito mais gente do que o nazismo. E aí no argumento dele, ele estava falando que sim, nunca deveria permitir que o nazismo existisse mais, não deveria, em nome da liberdade de expressão, apoiar a criação de um partido nazista, mas que também deveria-se, sobre o mesmo argumento, terminar com todos os partidos comunistas e socialistas no Brasil, já que eles também causam mortes e têm na sua ideologia a destruição de uma série de coisas. Mas no final, quando ele está terminando a fala dele, ele faz um gesto com a mão, que é um gesto assim, que é muito parecido com os gestos que o Hitler e os oficiais nazistas faziam para cumprimentar o Hitler. Depois por causa disso, ele foi demitido. Imediatamente ele foi demitido por conta dessa suposta saudação nazista. É óbvio que depois ele foi lá e ele alega que ele não fez isso, que ele despediu como ele sempre despedia. Lá no canal dele tem uma série de recortes que ele faz de tchauzinhos que ele dava quando ele terminava a despedida. Mas quando a gente assiste, a gente percebe que assim, é muito provável que efetivamente ele fez o gesto nazista de saudação do Hitler, mas é óbvio que de forma irônica, porque quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente irônica, extremamente debochada, e ele estava fazendo com isso uma maneira de tentar mostrar que tão ridículo quanto apoiar o nazismo é apoiar o socialismo e o comunismo. O problema, ele usa uma forma que é uma maneira de comunicação extremamente perigosa, que é a ironia, o deboche e o escárnio. Isso porque quando você se expressa dessa maneira e você é debochado, você ironiza, você abre um espaço muito grande para você não só não conseguir atingir o seu objetivo, como também você se prejudicar com aquilo. Tem um provérbio, e esse provérbio é um provérbio que particularmente para mim, e eu acho que esse vídeo ele serve muito para mim, porque eu tenho esse risco de ficar usando a ironia para comunicar e de repente até correr o risco de passar do ponto. O provérbio ele diz o seguinte, provérbio 19, versículo 25: açoite o zombador ou o escarnecedor, e os inexperientes aprenderão a prudência. O que acontece ou aconteceu com o Adrilles nessa demissão dele por conta desse gesto aparentemente debochado que ele fez, ele serve para nos ensinar prudência, para a gente pensar, será que a maneira que eu escolho me comunicar realmente vai atingir o objetivo que eu gostaria, que é de aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito ser compartilhado com outras pessoas? Quantas vezes em uma briga, em uma discussão, em um problema, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes no casamento, às vezes com os filhos, você usa a ironia, você usa o deboche, você usa a zombaria, e o resultado que você tem
é completamente diferente do que aquele que você gostaria quando você iniciou a conversa. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, o provérbio nos ensina: presta atenção para você aprender a ser um pouco mais prudente. Isso é o que eu pensei quando eu vi a cena toda. Fiquei pensando sobre as formas como eu escolho muitas vezes me comunicar, muitas vezes me referir às pessoas. A importância de nós sermos prudentes, de entendermos que canais nós estamos utilizando, aonde nós estamos presentes, que influência nós temos sobre as pessoas, e a partir daí a gente ser um pouco mais prudente na maneira que a gente fala, na maneira que a gente comunica. Se você pegar o que o Adrilles falou até o momento do gesto, impecável. Ele falou com exatidão, com correção, com lógica. Ele condenou o nazismo, condenou o comunismo, o socialismo, que é outra praga que existe no mundo. Mas quando ele encerra a fala dele com esse gesto, ele bota tudo a perder. A gente precisa cuidar da maneira como a gente comunica. Toda semana, analisando uma notícia a partir da perspectiva cristã. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir para ajudar a gente a chegar em algumas pessoas a mais. Se tem alguém que, como eu, você acha que precisa aprender a se comunicar melhor, a cuidar melhor da maneira que fala, da maneira como se expressa, compartilha com essa pessoa e continue assistindo com a gente.